Boa noite. Boa noite a todos vocês. Confesso que é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Nós temos outra sala lá embaixo que tem talvez mais pessoas até que aqui. Então, boa noite, pessoal, lá embaixo também. Na hora das perguntas, depois, eu gostaria, se possível, se eles pudessem subir, fazendo as mais de olho no olho que eu gosto. Mas nós vamos tentar deixar bastante espaço para questionamentos, até para que é muito difícil falar com uma plateia eclética, em que você tem vários níveis de informação. Eu gosto de ficar sendo questionado, porque você nota exatamente qual é o grau de conhecimento e envolvimento e interesse nesse assunto tão fascinante que é o mercado, o investimento de ser sócio de grandes empresas do Brasil. Eu gostaria, já foram citadas aqui as pessoas da geração, muito me honra em estar aqui. Eu não tenho absolutamente nada para ensinar, eu só tenho experiências a contar e tentar que vocês entendam um pouco e não fazer os erros idiotas que eu cometi lá atrás, e ainda os faço, mas talvez em menos quantidade. Eu gostaria de parabenizar algumas pessoas que estão aqui de Porto Alegre. O Alex, grande cliente da Videolar, da USA Discos. Tá bom a nossa USA Discos? Vendendo os Gaudérios, estão vendendo. Que bom, que bom. Então, obrigado por ter vindo. O Hélio Tuckler, um grande investidor de imóveis, nunca peguei ele a jeito. Ele é uma pessoa que só acredita em imóveis, gosta do rendimento mensal do imóveis, é um grande gigolô de imóveis. Mas talvez hoje pode ser que você tenha conceitualmente mude alguma coisa. Então, em nome do Hélio Tuckler, que está aqui na frente, eu quero saudar todos os homens aqui presentes. E a Karina Tranjan, pronunciei certo? Tranjan, que está perdida. Ela tem um negócio, um comércio, e conversando com ela, ela não sabe onde investir, então às vezes compra dólar, às vezes coloca em CDI, poupança, estoque. O que mais você faz com o dinheiro, Karina? Guarda insolante. Você nota que tem muitas coisas para fazer com o dinheiro, né? Então, em nome da Karina, quero saudar todas as moças, as mulheres presentes. Então, vamos lá. Eu vou me entender um pouquinho com esse meu laser. Então, é um pouco de pretensão da minha parte em falar um assunto tão vasto, passado, presente e futuro. Mas eu tenho algumas coisas para lhe falar do passado. Eu a primeira vez que investi um valor do equivalente ao Volkswagen foi em 1971. Evidentemente que eu perdi o Volkswagen, 2 anos depois aquele dinheiro não dava nem para um jantar. Aliás, dava dependendo do vinho, certo? Então foi o primeiro dinheiro que eu perdi em 71, quando teve um boom. Eu vou mostrar para vocês no gráfico lá adiante. Não contente de ter perdido uma vez, eu entrei de novo para pagar a conta em 86, coloquei $500 mil. Esse dinheiro, inclusive, foi pior, porque era um dinheiro que eu precisava para posteriormente fundar a Videolar. Quem não sabe, eu sou fundador da Videolar. Eu comecei com 2 funcionários, hoje a companhia tem mais ou menos 3 mil, empresa de 1 bilhão e pouco de faturamento. Eu sou fundador dela, ex-presidente e atual presidente de administração, do Conselho de Administração. E depois de apanhar 2 vezes, perder, eu comecei a ficar um pouco mais esperto, comecei a ver por que eu tinha feito de errado, e eu vou mostrar em gráficos, que eu não vou nem precisar dizer para vocês o que eu fiz de errado, vocês vão se dar conta aqui facilmente. E ali eu tive o gosto da vitória, mas como o mercado ainda estava 2-1 para ele, eu resolvi empatar esse jogo com esta carteira que eu formei há 12 anos, um pouquinho por ano, que ela tem 5.000% de rentabilidade no período, tá certo? E nós vamos ter o prazer, eu vou ter o prazer de mostrar isso para vocês. Não, pelo amor de Deus, eu não tenho pretensão nenhuma de snobismo, pelo contrário, eu faço essas palestras até um pouco constrangido, mas se você não mostrar os números, fica difícil das pessoas acreditarem. Então, não tem função nenhuma de mostrar o que sou, não sou, o que fiz, mas eu fui convidado para contar a minha experiência, agora vocês chegaram aqui e vão ter que me ouvir. Então vamos lá. Então, aqui está a minha biografia, eu gosto de apresentá-la, né? Porque ser ex é muito legal, né?
ex-seminarista, ex-agricultor, auxiliar de secretaria, recursos humanos, fui funcionário do Banco do Brasil por uma semana, abandonei o emprego, médico aos 27, ex-comerciante, comecei como comerciante na área propriamente dita de negócios, e ex-industrial, como eu falei para vocês, eu era presidente da Vigilar, fundador, e há 2 anos que eu saí. Mas você sabe que ex não serve para nada, né? Ex-presidente, ex-deputado, ex-senador, qualquer coisa de ex não serve, né? E a única coisa ex que é bom, na minha opinião, é ex-pobre. Então eu acho que hoje eu sou um ex-pobre, que não está no currículo, mas é o que mais me orgulha. Sabia, a primeira vez que eu falo de ex-pobre, sabia que a turma ia gostar. Bom, dá mais ênfase na próxima vez, vou enfrisar mais um pouco. Né? Mas aí tá. Então, qual é que é a minha história atual? Eu faço parte do fundo que leva meu nome no fundo, chama Geração LPAR. Está cotado todo dia nos jornais especializados que divulgam cotações dos fundos. No caso, o valor econômico, vocês têm lá quanto vale todo dia, o valor da cota e tudo. Em 30/12 do ano passado, vamos ver se funciona, meio fraquinho, mas está aqui. Então, 30/12 do ano passado, este fundo, Geração LPAR, ele fechou com um valor de 1.123 bilhões. Começou o ano passado com 1.300 e alguma coisa. Vocês notem que em 2008, aqui estou, eu caí 21,83. Quando eu falo esse fundo aqui, 90% é da minha participação, e tenho mais 10% de alguns confrades que estão acreditando em mim. O ano passado, o mercado caiu 41%, todos vocês sabem. Esse fundo caiu 21%. Aqui está em 12 meses, então é igual. Agora nós aqui, baseado no fechamento de sexta-feira passada, hoje subiu 1,13, foi para 2,211. Quando sexta-feira para hoje ele subiu 20 e pouco, 30 milhões quase. Certo? Então aqui fechamento de sexta-feira, não deu para preparar para o fechamento de hoje, mas é o de sexta. Está valendo, esse valor aqui virou 200 e pouco. Em 12 meses, anualizando, quando você anualiza, você pega o mesmo período do ano, tirando sempre um dia fora. Então você anualiza baseado no ano passado, de 10 de outubro até 9 de outubro desse ano, né? Então, anualizando, ele está subindo 122, CDI no mesmo período deu 11%, o Ibovespa está em 72%, a poupança estaria em 7%. Então, vocês notem que eu estou 50% acima, 50 pontos acima. Desde o início, aqueles 5.382%, desde que eu comecei a fazer esse investimento, que foi em 98. Aqui na casa, a geração onde eu estou, tem lá dezenas de clubes e algumas dezenas de fundos também. Mas os mais importantes apenas aqui está um pouco fraco, mas é o Geração FIA, fundado em 97, o ano passado, os 12 meses, a mesma coisa, o programado, Clube 1, 2 e 3. Vocês notem que eles têm uma história um pouco diferente da minha, porque eles são abertos, têm aberto já há 60 meses, quer dizer, tem 5 anos para contar, ou desde o início, que no caso até antes do meu, que é 13 anos, né? 12 a 13 anos. Então, se nós pegarmos a rentabilidade num ano, anualizando aqui, nós estamos o FIA subindo 68, o programado são 64, enfim, aqui tem de tudo um pouco, o Ibovespa 72 e 11% no CDI. Mas se nós levarmos a 36 meses, e eu vou sempre comparar com o CDI, para mim o grande concorrente, eu sempre ponho o CDI porque me parece que é a opção mais normal de investimento, principalmente quando se fala de juros absurdos e altos como é o Brasil. Entendeu? É difícil concorrer com os juros que se pagam no Brasil. E estou falando de juros sem risco, né? Título do governo, LFT.
ou a Selic, que é a mais conhecida. Então, teve anos de 40%, 25%, agora, a mais civilizada de todas, nós estamos em 8,75%. Né? Então, neste período, se tivesse pegado o dinheiro, em 36 meses, teríamos 39% de alta, o Ibovespa 60% e alguns fundos ganhando, outros um pouco atrás. Em 60 meses, vocês notam que aí não tem para ninguém, né? O CDI daria 92 e os fundos estão ali, exceto esse aqui que está ganhando um pouco, mas é igual. Desde o início, isso é importante, então vocês olhem só, desde o início, essa geração FIA que está lá em cima, 97, nós temos ele subindo 1.317, o CDI no mesmo período 696, com juros absurdos, que paga o CDI, aliás, que deu mais do que o Ibovespa. Quando se fala que o CDI nos últimos anos deu mais que o Ibovespa, é verdade. O Ibovespa deu 424 nesse período de 97, estou só comparando esse FIA aqui primeiro, tá? E o CDI deu 697 sem força nenhuma, não precisava nem pagar corretagem, não precisava pagar taxa de gestão, nada, você colocando num inocente CDI que vocês compram aí em qualquer banco, vocês teriam essa rentabilidade. Mas a turma lá fez um trabalho bom, o dobro do CDI praticamente, e o triplo do Ibovespa. Isso que é um trabalho que você começa a ter uma avaliação mais longa, sempre essa performance vai melhorar. E por aí vamos o clube, enfim, vocês notam que aqui maior a rentabilidade aqui deste aqui, que é recente, que é o 0,6, 79,2%, o Ibovespa 47% no período, 53% no CDI, ganhando. Idem, rentabilidade dos fundos lá da geração, 1.100 contra 340, 278. Então esse aqui, o Clube 1, foi formado no ano 2000. Por aí vai. Então vocês notem que a longo prazo a casa não perde nenhuma vez, nem do Ibovespa nem do CDI, e em vários casos aqui o dobro, o triplo da rentabilidade. Bom, aqui começam as barbaridades, tá certo? Na verdade, o Ibovespa, nós poderíamos, aqui estou começando em 1968, é quando eu comecei o Ibovespa. Antes nós tínhamos como é que chamava o Rio de Janeiro? IBV, né? Que é IBV, Bolsa de Valores do Rio. Índice de Valores, não tinha nem o Rio de Janeiro. Bom, então, para nós pegarmos, para ir mais para trás, nós teríamos que fazer um ajuste ali para colocar o índice do Rio de Janeiro. Como a Bolsa do Rio de Janeiro em algum momento se juntou com São Paulo, que ano que foi? Que deixou de existir a Bolsa do Rio? Bom, enfim, faz mais de 10 anos. Mais de 10, eu acho. Coisa assim. Bom, então nós temos hoje, evoluindo desde o começo, uma história para contar com o Ibovespa. Eu tomei o cuidado de colocar pelo IGPDI, né? Instituto Getúlio Vargas, disponibilidade interna. Então, aqui nós estamos falando de moeda constante. Quando o Ibovespa começou, acho que era menos de 100 pontos. Aqui já estamos colocando mais ou menos em 2.500. Por quê? Porque tem a correção do IGP. Nós temos que comparar coisa com coisa, porque se você não fizer uma comparação ajustada pela inflação, nós que tivemos 5, 6, 10 moedas, nem sei quantas no período, vamos ficar vendidos, né? Então eu estou falando aqui só o Ibovespa. Nós temos que levar isso em consideração, foi o que aconteceu. Eu não estou falando se nós tivermos um ganho adicional ao Ibovespa, como eu cheguei a mostrar em alguns fundos anteriormente, aliás, todos, né? Então, se você tivesse colocado aqui, nesse pico aqui de início, aqui mais ou menos em R$2.500, você teria hoje, em torno desse, é o índice que está aí, né? Fechou 9, hoje fechou a 64.500. Você teria 64.500 em moeda constante, com o mesmo poder de compra. Isso não é porque teve inflação e tal. Então teria multiplicado ali por 40 ou em torno disso o valor nestes 41 anos, não é? Então vocês notem que só seguindo o Ibovespa, nós teríamos esse ganho, que é dado, na verdade, pelo ganho das participações das empresas. A Ibovespa, vocês todos sabem, é a média dos 60 e não sei quantas empresas mais negociadas, que representam mais de 80% do movimento da Bolsa.
Bom, isso aqui pelo DI, se eu fizer, se eu fizer pelo IPCA, o índice de preços ao consumidor, muda um pouco, o índice IPCA pega o consumidor, o Getúlio Vargas pega mais o atacado, mas com dados muito interessantes. Aliás, quero mostrar já que eu falei as minhas besteiras, né? Tem que falar elas, né? As besteiras estão aqui. Olha onde eu entrei. Aqui, 71. Perdi um Fusca. Aqui, entrei de novo, 86. Perdi 300 mil dólares. Aí depois eu entrei aqui, 91, mais ou menos aqui. Aí eu coloquei 2 milhões de dólares com o objetivo. Quando dobrar, corrigido pela Prime americana, vou embora. 2 anos depois, dobrou para 4 milhões de dólares. Esperei mais 3, 4 meses que eu estava negociando uma participação da Videolar. Fui a 8 milhões de dólares. Lavei minha alma, mas apanhei pra caramba. Confesso que doeu pra caramba esses dois picos que eu entrei lá. Olha aqui, que idiota. Mas também depois, eu também comprei aqui, mas poderia, quer dizer, abaixo do risco não vem, né? Mas poderia cair mais um pouco. Mas enfim, estava de graça, o mercado teve grandes promoções, que eu chamo, são as famosas quedas, né? Então, umas grandes promoções, olha aqui. Aqui, na época de 80 até 82, 90, 91, começo de 92. Outra promoção grande aqui da crise da Ásia, 98. Uma grande promoção, todo mundo com medo do Lula, 2002. Uma bela promoção aqui também, né? Ano passado, aliás, a queda do ano passado nada se compara, né? Ela foi realmente para não deixar saudade, né? Dificilmente nós vamos esquecer esse maledito ano de 98, 2008. 98 também, por acaso. Vamos lá. Então esse aqui é com um ajuste do IPCA, o gráfico explode mais ainda. Para nós chegarmos pelo índice de consumidor, nós teríamos que chegar com a correção do 20 do 5, que foi o pico do ano passado, e valeria hoje a 78.700 pontos. É uma coisa só com outro índice. Bom, aonde estou investido? Quem já é do mercado é familiar. As siglas que estão aí, vocês todos sabem, 4 siglas e um número. Quando é o NIT tem 2 números, 3 é o N, 4 PN, enfim. Estão ali as empresas que eu já vou mostrar o nome delas para quem não sabe os códigos delas. Mas o importante é que isto está significando 2.186. Eu me divirto também para colocar em dólar, né? Só para ver como é que fica, né? Então, o dólar de sexta-feira, 1,73, 1,259, certo? Então, o que eu faço? Todo dia, o meu professor, que é o Ibovespa, eu sei que há controvérsias quanto a isso, às vezes eu sou muito exigente comigo mesmo, mas todo dia eu me dou nota. Aliás, quem me dá nota é o professor Ibovespa. Então eu gosto sempre que aqui fique maior que aqui. Então o índice fechou aqui, nesse dia por acaso eu ganhei. Tem dias que eu perco também, não se preocupe que não tem um dia que apanha também. Então 0,49 subiu na sexta, ou eu subi com essa carteira 0,86. Hoje o mercado subiu 0,90, ganhei uns troquinhos também. Mas isso é outra história. Vamos guardar um pouco de gordura para quando a gente perder. Tá? Aqui estão as empresas em que eu estou investido. O fundo está investido. Então, os nomes delas aqui. E os valores eu mostrei no slide anterior. Mas o que é importante de mostrar aqui é o valor das empresas. Então, o ABC, fechamento de sexta-feira. Tudo eu considero em sexta-feira. O espelho que eu estou fazendo aqui não é o de hoje, é o de sexta passada. Que também não mudou muito. Então, esse banco, o ABC, vale 1 bi 546, o banco vale 3, o Bradespar vale 12 bi, o Banco do Brasil vale 79 bilhões, por aí vai. Então, esse é o valor de mercado das companhias, tá certo? Esse é o índice que participa na bolsa, né, o índice de liquidez. Mas uma das duas coisas que eu mais observo em investimento são essas aqui, PL e yield. Que bicho é esse? PL. PL é nada mais nada menos que preço-lucro. Significa o seguinte, pelo valor que a empresa está aqui, está cotada aqui, quantos lucros eu preciso para dar esse valor? Está claro? Acho que então, portanto, quanto menor o PL, mais, em teoria, mais barata é a empresa. Quer dizer, menos anos eu precisaria para recuperar o dinheiro investido. Tá certo? Isso equivale em anos. Se eu pegar aqui a Grendene, vale 2,5 bi, o lucro que ela está dando vai dar 300 milhões esse ano.
7 vezes 3, 21, vai dar os 7 vezes o lucro, pressupondo que o lucro se mantenha. Isso é importante. Se ela perder, se ela ganhar menos, vai demorar mais, se ela ganhar mais, vai demorar menos. Então, é um histórico baseado no passado. O nosso grande desafio do investidor é descobrir o que vai ter crescimento. Por isso que o mercado sempre paga um plus para a empresa de crescimento. Tá certo? Bom, todas elas. O yield é o seguinte, é simplesmente o dinheiro que nos últimos 12 meses essas empresas colocaram no bolso do acionista. Significa dizer o seguinte, por exemplo, sei lá, qualquer uma aqui, pegar a Eternit, entendeu? Significa se você tivesse colocado 10 mil reais, ou 1.000 reais, ou 1.000 reais é mais decente, 1.000 reais, você teria recebido 16,1% em dividendo. Então você teria 1.000 reais, teria te dado exatamente 161 reais, e que eu chamo de fresh money, ou o famoso faz-merir, aquele que entra na mão. Esse não dá, mercado sobe, cai, faz o que quiser. Dividendo no bolso, gente, é o famoso faz-merir. Eu fico numa felicidade quando vejo dividendo lá, as empresas declarando dividendo no dia, entendeu? Esta é a razão de você investir em empresa. Eu não consigo entender como alguém invista em empresa que não tenha lucro e que não tenha uma distribuição generosa de dividendos. A distribuição de dividendos é o que nos faz pensar em investir nas empresas. Nós precisamos de dinheiro para viver, ou então anabolizar, investir mais, comprar mais cotas, ou comprar mais ações. Isto que é bom no mercado de ações. O mercado que a empresa só tem crescimento, o preço dobrou, triplicou, sempre sem lucro, eu estou fora. Prefiro uma empresa que suba menos e que tenha consistência de resultados e, consequentemente, com o resultado tem distribuição de dividendos. Sem resultado não há dividendo, vocês todos sabem disso. Então, isto aqui realmente me agrada por demais. Distribuição, e olha que coisas maravilhosas. Vocês notaram que isso aqui, a maioria está dando mais do que a nossa bela poupança? Tá certo? Olha que coisa linda. Depois diz que estão caras as empresas, né? Bom, se tiverem, ótimo. Até que está assim, até que tiver essa distribuição farta. Evidentemente que às vezes o dividendo é maior do que o PL, porque pega lucro lá atrás e distribui, enfim, tem algumas distorções, mas o importante é o lucro que vai gerar dividendo. Então, um PL aqui médio, o último que eu fiz estava dando 10 e alguma coisa, né? O PL médio das companhias que esse fundo tem investidos. O PL médio das empresas dos Estados Unidos, historicamente, foi 25. Se você for lá pelo Japão, 35. Teve épocas de 80 vezes, certo? Então, nós vamos ver que é o mínimo nestas empresas, apesar de tudo que se fala ali, e ninguém fala pra caramba, a imprensa adora escrever, e analista, então é uma festa, né? Então, aliás, analista e imprensa é uma simbiose muito interessante. Um gosta de mentir e o outro gosta de ouvir mentira. Então vocês possam imaginar o que sai nos jornais, nas revistas, é uma festa. Né? Então, porque na verdade são um pessoal que não está pondo o dinheiro deles. Está escrevendo analista, então nunca teve uma carroça de cachorro quente. Mas vai dar conselho para o Aniele da Vale, vai dar conselho pro quem vocês quiserem, Moraes, enfim. Eles são uma raça realmente interessante. Entendeu? Então, analista fala porque é pago para falar e escrever. E jornal, se não escrever, não vende também. Então, é um horror. Mas o fato é que tem que ter a frieza, quem quer investir tem que ter a sangue frio, tem que ter a sabedoria e a humildade de dizer que não sabe. E não ouçam o Espírito Santo de orelhas, eu vou mostrar meus mandamentos depois, tá certo? E façam o dever de casa, em avaliar os negócios, sabe? Então, quando você vê isso aqui, esse PL aqui, eu não aceito que a Bolsa Brasileira esteja cara. Não quer dizer que ela não vai cair 50%. Aliás, tem umas Cassandras aí que estão falando que em novembro, já até me falaram a data, que em novembro o mercado vai buscar os mínimos do ano passado. Não é? Novembro agora, não é novembro daqui 5 anos. Tá certo? Sim.
Por quê? Ah, porque os gráficos, as cabeça e ombro, Fibonacci, Bollinger, ombro invertido, cabeça para... Aliás, o Kama Sutra está todo aí esses caras que vendem negócio de gráfico, essas coisas aí, como é que chama? Os grafistas, né? Esses animais aí que não tem o que fazer na vida, fica falando besteira e inventando gráfico porque provam que o passado foi assim, e se foi assim o passado, com certeza vai ser assim no futuro. Ué, eles têm suas razões, né? De tanto, a chance deles acertarem em errar é 50%, igual a minha, igual jogar um dardo aí para acertar, tudo igual. Agora, o que não notaram esses grafistas é que o Brasil não é o mesmo país de 10 anos atrás. Ou alguém aqui nessa sala acha que o Brasil é o mesmo de 10 anos atrás. Eles não incorporam nos gráficos, eles vão pegando uma economia estável e plotando lá e fazendo a coisa baseada no passado. Aliás, se alguém dissesse para mim, não vou nem 10 anos atrás, 5 anos atrás, que o Brasil emprestava dinheiro para o FMI, eu pagava um psiquiatra para ele. Se alguém dissesse que o Brasil ia ter 200, não sei quantos bi de reserva, entendeu? Eu internava, porque eu sou médico também de formação, então eu podia interná-lo, sabe? Enfim, tanta baboseira, que o Brasil ia ser investment grade, olha só que coisa linda, 3 agora. Quer dizer, o país realmente mudou, eu estou aqui também dizendo, não tenho aqui procuração para não defender ninguém. Existem 1000 problemas ainda para fazer, mas com certeza nós evoluímos e tem muitas oportunidades de investimento. Mas enfim, este é o PL, é o dado fundamental que, na minha opinião, que eu observo na hora de investimento. Bom, eu não sei se alguém teve a oportunidade de ver, me deram 5 páginas, que foi um horror. Foi no dia, essa revista, a capa foi na IEL, a revista foi às bancas 5 de novembro de 2008. Eu dei essa entrevista no dia 25 de outubro. O pior dia do ano, que não vamos esquecer jamais, foi dia 28 de outubro do ano passado, foi o dia dos 29 mil e poucos pontos. Então, portanto, foram 3 dias antes da pior queda que nós tivemos nos últimos... acho que nunca teve igual, que eu saiba, tão violenta como foi. O ano passado fechou 42%, o ano de 71 fechou com 43% de queda, mas uma queda tão vertiginosa, sair de 70 e tantos mil pontos, quase 60% num período de 4, 5 meses, nós nunca tivemos. E eu fiz alguns highlights aqui para mostrar o que eu falei na época, porque falar agora fica muito fácil, né? Eu quero mostrar, está lá, quem duvidar vai no Google lá, busca exame nessa data aqui e vai achar tudo lá, a reportagem completa. Então, aí, fundo perdeu 46%, pô, 600 e tantos, Parisotto perdeu 600 milhões, e os caras ainda achavam que eu estava dando entrevista. Ele está internado, né? Não fartou ainda, esse animal não morre, perdeu 600 milhões. Ora, eu não perdi nada, não tinha vendido uma ação, mas os caras quiseram escrever que eu perdi 600 milhões, está aí. Bom, as regras particulares nós vamos ver nos meus mandamentos. Aqui eu fritei a Braskem, porque aquilo era complicado, eu renunciei antes de fazê-lo, não devia ter feito. Queda de preço não me preocupa, o que me deixa apavorado é queda dos lucros, porque eu avalio as empresas pelo lucro que elas geram, e não pela conversa fiada de executivo, presidente, IRI, e a PIMEC e outras chapas brancas aí que saem por aí cantando glórias das empresas. O que me emociona de verdade é lucro. Bom, aqui eu falo que eu prefiro pensar que não perdi nada porque não vendi. Ora, as ações vão subir, eu escrevi aqui, ó, ali, ó, tá ali. Os papéis de Vale e os de Minas, aliás, a Vale estava R$15, os de Minas 17, Randon 4. Hoje Randon está 15, os de Minas está 50, Vale não sei quanto, 30, não sei quanto, né? 39, obrigado, corretor ligado a isso, sabe? 39 quanto? Hã? 01, 3901, corretor ligado a isso, é o cara aí, gente. Triste, aí me encheram a paciência, disse, mas você não está triste? E eu estava rindo com a repórter Samantha Lima, ela rindo. E quando eu vi que se eu não falasse que eu estava triste, ela não ia embora, ia ficar todo dia comigo lá, eu digo, olha, quer dizer que eu estou triste? Eu estou, e triste estou por isso, por não ter mais dinheiro para investir.
Me sinto como a Imelda Marcos numa loja de sapatos. Tudo estava barato, tudo estava de graça. Cara, a ideia estava borbulhando. Hoje ainda tenho ideias, mas muito menos do que a época, com certeza. Bom, aí são algumas. Todos vocês conseguem ler? São algumas a filosofia van de investidor aqui. Não, então, eu falei lá que não queria tirar sarro de ninguém, as coisas estavam ruins, mas que tinha que esperar, olhar para o longo prazo, porque as crises têm início e fim, e sempre as crises terão início, meio e fim, certo? Então, quando vem as crises, e esta basicamente é a mensagem que eu gostaria de deixar a vocês, se eu tenho essa pretensão. Não se apavore nas crises, as crises vão embora. Se o mundo acabar, não tem nem o consolo, nós vamos acabar também, tá certo? Então, não esquenta a cabeça, caiu. Pô, se vocês compraram quando estava mais caro, por que tem que vender quando cai? Entendeu? Recolham-se, ou vamos recolher a posição fetal, que quanto mais baterem, menos vai doer. Não adianta revidar. Se o mercado resolveu pegar mau humor, ele bate sem dó nem piedade. Aliás, quanto melhor a empresa, parece incrível, bate mais. Porque pega as mais líquidas, com certeza. Então, quando aparece uma crise, é muito triste. Eu vejo lá na geração, né? Quando começa a crise, pô, o telefone não toca mais. Quando toca é para sacar. E aí aquele prenúncio de queda, ele se concretiza, porque em vez de ter gente que... Na verdade é oferta e procura, né? Você tem mais gente arrancando dinheiro do mercado do que pondo, é evidente que vai cair. A profecia se autorrealiza. E o contrário também é verdadeiro. Se quanto mais investir, mais gente puser dinheiro, como agora, a profecia se autorrealiza, o mercado vai subir. E eu, na minha opinião, inclusive, estamos no início só do processo de alta, porque tem muita coisa boa pela frente. Então, mais algumas coisas. A hora certa de entrar na bolsa, isso é uma pergunta constante, né? Mas você entende de bolsa? Quem entende de bolsa? Tem que entender um pouco das empresas. De bolsa eu não entendo nada. Quem entende de bolsa mesmo são as mulheres, que elas adoram comprar bolsa. Tá certo? Então, eu sempre digo o seguinte: eu quero ver a situação das empresas, isso que me interessa. A cotação no mercado é um leilão que acontece em cada segundo, que os apertadores de botões do Ângelo lá adoram, porque cada vez que aperta tem comissão, certo? Mas cada vez que vocês entram e saem tentando acertar, vocês só deixam felizes uma turminha danada aí, que são os corretores. Eles também são filhos de Deus e ganham dinheiro no nosso desespero. Nós vamos ajudá-los, mas para comprar coisas com consciência, não para comprar, entrar, sair, fazer arte ali, tá certo? Eles têm dinheiro suficiente para viverem com investimentos conscientes e não inconstantes e sem critério. Aqui eu escrevi porque eu quis lembrar, na Videolar eu fui procurado, não sei qual é o banco de investimento que não me procurou para abrir o capital da companhia. A companhia tinha um porte, era o tamanho da Grendene na época, depois a pirataria deu umas caneladas na gente, mas ainda tem um bom porte, né, Alexandre? Fabrica disco direitinho lá, tá tudo certo. Se entrega de dia, me avise, por favor, se der problema. Bom, então, a Videolar era uma empresa candidata natural a abrir o capital. Eu não abri por uma razão muito simples. Cheirava que problemas grandes vinham pela frente com a pirataria e que não só se concretizaram, como estão piorando. Nós estamos procurando alternativas em outras áreas, petroquímica, mas não teria coragem de convidar meu amigo Hélio Tuckler, que já falei, ele é homem dos imóveis. Você compra ações aqui e imagina, 2 anos depois está metade do preço a ação e metade do lucro. Pegou um amigo que eu tenho, que foi de longa vida, que eu conquistei por causa da meia dúzia de meréis. Não interessa, tem que ter consistência, tem que se falar a verdade no mercado, tem que ser transparente, tá certo? Não se pode mentir nesses maledentos IPOs que rolam por aí. Bom, aqui foi o pedaço da redenção, né? O pedaço da redenção, vocês não conseguem ver, mas isso aqui é de março deste ano. Recuperou lá, o retorno do bilionário. Logo, virei milionário. E é bom virar milionário quando você é bilionário, né? Mas aí eu retornei, aqui está aqui pequenininho, mas é 1,2 bilhões. Foi em março deste ano. Então já veio que recuperou toda aquela história. E eu fiquei muito metido porque me deram a capa, né? Não sei se alguém teve a oportunidade de ver essa careca toda, essas bochechonas aí, mas me deram a capa. Ainda bem que é revista econômica, né? Na cara não ia dar nada.
Bom, aí saiu mais algumas citações minhas, né? Como sempre, nunca me falta ideia, e eu falo mesmo, somente quando a empresa é ruim, né? Então, quando você é um comprador, uma das coisas que eu cito lá, tem que aproveitar quando o mercado cai. É ali que nós fazemos a festa. O conselho é óbvio, mas difícil de ser seguido. E aqui eu cito uma que eu acho fundamental para nós, investidores. O mercado sempre exagera. Na alta, com a ganância, você quer ganhar mais. Coloca mais e acha que nunca acaba. Que a árvore cresce ao céu. E controlar o medo na queda. Que tudo tem um chão também, não vai desaparecer. Então, o grande segredo, entendeu? Você tem um autocontrole entre a ganância na alta e o medo de fugir de um bom negócio na queda. Na queda, principalmente, que o dinheiro troca de mão. Bom, isto aqui, eu vou dar para vocês o meu conceito de negócio. Já foi motivo de discussões das mais variadas, mas eu sempre falava e nunca tinha colocado eles em ordem. Então não é por importância, mas é todos eles os mandamentos. E vocês, quem é da religião católica aqui, sabe que quando eu estou falando em mandamentos, eu fui quase padre, então posso falar. É se você pecar, você tem que ajoelhar no milho, fazer penitência, muitas Ave Marias, Padre Nossos, entendeu? Penitência, dar esmola, porque você pecou. Então significa que mandamento é para ser seguido e não discutido. E é o que eu faço comigo mesmo. E aí estão eles. Primeiro deles, não perca tempo com IPO. Você paga a conta literalmente. Alguma dúvida? Você sabia que todos aqueles shows, passagens de primeira classe para ir para Nova York, festas em hotéis, nababescas, enfim, sabe quem paga essa conta? Vocês têm ideia? O pobre diabo que vai comprar aquelas ações do IPO. A empresa que paga, que o cara vai investir. Inclusive, eu já vi coisas tão inocentes que os caras em IPO que ofereceram, sabe, a empresa vai ganhar 100 milhões. Aí não, deu só 30. E onde estão os outros 70 que prometeram quando abriram o capital? Não, foram despesas de abertura de capital. Ora, mas se eu investir, você me disse que ia ganhar 100? Não, ano que vem nós vamos ganhar. Bom, peraí, mas pagar a conta em cima das minhas costas, pô, pago para quem eu quero. Mas uns idiotas que fazem umas coisas. É uma das coisas que eu não sei como é que a CVM, a Bovespa, ainda deixa essas coisas acontecerem. Essa conta é do acionista controlador. E não de nós, investidores, que vamos comprar inocentemente essas ações. Pouca diversificação. Uma ação por mês é mais que o suficiente. Por quê? Porque muita diversificação, entendeu? É aquela história que eu ouço, que eu acho uma das barbaridades, não colocar os ovos na mesma cesta, lá. Se você colocar ovos em várias cestas, ou criar várias galinhas, ou variar muito em investimentos, o que na verdade você faz é não cuidar nada direito. Então tem que escolher poucas empresas, e vou dizer mais, eu tenho 12, porque eu não tenho uma personalidade suficiente para ter duas. Porque o que faz a diferença todo ano no investimento é uma, duas ações, nada mais que isso. O resto fica pendurado lá. Tá certo? Como é difícil realmente escolher, acertar em todas, eu escolho no mercado as 12 que eu acho mais interessantes. Eu vou explicar por quê. Nunca compre coisa que voa, nem que fabrica objeto voador. O Mércio, o varejista, idem. E aqui eu já apanhei de vários amigos, tenho vários amigos no comércio varejista, e eu já apanhei. Então eu tive que dar uma retocada, uma lustrada nessa frase aí, né? Então eu falo o seguinte, comércio varejista que tiver banco dentro não tem problema, é um bom negócio. Porque na verdade, a pretexto de venderem mercadoria, vendem carnê. Para você, inclusive não aceita nem pagar vocês notaram que loja que vende carnê não aceita pagar em banco, né? E fazem você... Eu tive comércio, portanto eu falo, sem problema. A gente coloca a caixa registradora no lugar mais longe que tem na loja. Sabe por quê? Porque ele vai atravessar toda a loja e ele vai comprar mais. Entendeu? Então, a sacanagem da prestação é você voltar lá e passar toda a loja e certamente sempre tem uma coisa que falta. Roupa, principalmente, enfim, móveis, eletrodomésticos, sempre falta, né?
Então, a prestação é um grande negócio do comércio varejista. Quem não tiver isso, está ferrado. Podia citar aqui 20 empresas, uma atrás da outra, que quebraram. Aqui no Rio, Coroa Brastel, lá atrás, MAP, Mesbla, JH Santos, Infosul, HM, Casa do Rádio, Casa Arapuã, Casa Centro. Vocês podem me ajudar mais, né? Quebraram todas. É um problema o comércio. O comércio não tem proteção. Você tem um espaço alugado e crédito do fornecedor que te fornece e o fornecedor paga toda a conta. Então, o negócio que tem pouca proteção, eu não gosto. Negócio que eu tenho um gerente, um diretor do meu negócio e por qualquer motivo ele sai da companhia, ele para se vingar, monta negócio igual ao meu, não me interessa. Eu acho que é um negócio que tem pouca proteção. Então a gente tem que sempre procurar negócios com proteção. A proteção que eu digo é um pouco de dificuldade para concorrer. Bom, companhias aéreas não preciso nem falar, né? Porque aí então, as 3 foram embora, né? Varig, VASP e Transbrasil. As 3 eram abertas, não existe mais nenhuma. Nenhuma. Quem fabrica objeto voador, eu poderia citar meia dúzia de empresas lá de fora que se juntaram, fundiram e tal. E aqui eu sou meio injusto quando falo isso com a Embraer, porque é uma grande companhia. Só que infelizmente, se ela tiver um avião dela que der problema na Conchinchina, em 2 minutos aqui todos vocês sabem, porque essa maledita internet faz saber tudo, tá certo? Agora, os voos que ela faz corretos, os aviões dela são maravilhosos, o espaço entre poltronas é fantástico, os aviões da Embraer são fantásticos, bons mesmo. É um orgulho você ser brasileiro, você ter uma companhia como a Embraer. Só que, infelizmente, ela opera num segmento complicado. Negócio que voa, um dia cai. E esse é o problema. Caindo, vira um estrago. Eu não gosto por isso. Pela possibilidade dos caras explorarem a desgraça em cima de uma empresa boa. Fique longe de empresas que têm sede em países exóticos. Países exóticos são vários, né? Enfim, tem empresa brasileira que para abrir o capital aí se instalou Caimã, se instalou em... Dentro dos Estados Unidos tem um país exótico, lá dentro também, um estado exótico, Delaware. Porque lá fazem arte, a proteção dos acionistas é menor, os impostos são não sei o quê. Sabe, se uma empresa precisa fazer isso para abrir o capital, porque eu faça sozinha, sem tomar o dinheiro de nós trouxas, né? Deixa eles, que sigam na vida, mas não vão tomar meu dinheiro nunca. Tá certo? País exótico eu estou fora, porque a legislação é diferente. O Brasil, apesar de a gente reclamar muito do país, é um grande país, é um país que as leis demoram, mas funciona. Muito melhor que Rússia, que China, que qualquer outros países que competem com o Brasil em investimento. Não compre empresa que dê prejuízo, empresa com lucro não quebra. Mas ora, Paris, outra coisa mais óbvia, né? Ora, empresa com lucro não quebra. Isso aqui é uma oração que o cara devia fazer todo dia. Não investir em empresas que não dá lucro. Ora, se a empresa não dá lucro, ela vai desaparecer. Ela não tem o faz-merir. O faz-merir não aparece, né, Ângelo? O faz-merir não aparece. Como é que eu vou gastar com você comprar mais ações que você vive de comissão de corretagem? Preciso de fresh money. Então, empresa sem lucro não tem o faz-merir. Portanto, nós vamos investir, é óbvio, mas as pessoas fazem. E uma grande percentagem de empresa no Ibovespa não dá lucro, nunca deu, provavelmente nunca vai dar, e tem uma liquidez fenomenal. Duvida? Cheque. Liquidez é fundamental. Precisamos sempre da porta, entrada e saída. O que eu estou me referindo aqui, para quem não é muito familiarizado com o mercado, é o seguinte: não adianta a empresa ser boa, ter boa gestão, bom lucro, bom dividendo, mas negocia 100 mil reais por dia. Ora, não estou dizendo que 100 mil reais não seja dinheiro, pelo amor de Deus, mas não é suficiente para entrar um fundo, entrar uma pessoa que tem um pouco mais de dinheiro, para gastar 100 mil reais por dia. E tem 2 problemas. Se ela já negocia pouco, você entrando, você vai estreitar mais ainda a liquidez. A liquidez é o seguinte: são as ações livres no mercado, o famoso free float. São as ações livres para serem negociadas no mercado. Ora, se não tiver liquidez, não adianta a empresa ser boa, porque você tem dificuldade, a porta para entrar é muito estreita e para sair, às vezes, ela nem existe. Ela está travada, porque simplesmente a ação fica sem liquidez. Tá certo? Muita gente boa que eu conheço se deu mal nisso. A empresa é maravilhosa, está tudo certo, mas a avalia está tudo bem. Só que não tem possibilidade de você fazer uma boa posição de compra e nem de venda. E vender também é um horror.
Procure coisa boa e barata. Bom tem bastante, barato mais ainda. As duas juntas que são difíceis. É exatamente isso. Então, procurar coisa boa e barata. Só boa, não interessa, gente. Porque boa, se só é boa e cara, tá certo? Não adianta, já está incorporado, como a gente diz no mercado, já bateu no teto. Não tem por que subir, você já está tudo precificado, tá tudo, ela é boa, todo mundo sabe, todo mundo fala bem. E aí eu vou citar um exemplo, sem desmerecer o banco, porque ele vai continuar, vai ter um monte de gente que vai continuar comprando e tá, vocês tenham, né? Citar o Bradesco. O Bradesco, não sei nem quanto vale hoje no mercado. Quanto vale o Bradesco no mercado hoje? 100 bilhões, mais ou menos, né? 100 bilhões. Vai fazer de lucro 6, 7, 8 talvez. Então ele vai fazer 8, 7, máximo 8% do que ele está valendo no mercado de lucro. E vai distribuir umas merequinhas lá de 2, 3%, que é aquele yield. Então esse banco está com PL de 13, 14, e o yield do faz-merir só vai ter 1, 2%, que é o que tem distribuído. Belo banco, sem restrição nenhuma. Acho concentração bancária, inclusive, privilegiou ele, não fez nada de extraordinário, mas também não fez besteira, tá certo? Belo banco. Só que aí, jornalista, lembra? Eu falei jornalista meio desocupado. Você vai ver, o preço no mercado do banco é 100 bi, que é a quantidade de ações vezes o preço do dia, multiplica, dá o valor do mercado. Aí você vai ver o seguinte, aí jornalistas escrevem que o banco é o melhor negócio do mundo porque tem um rendimento de 30%. E pior que o jornalista está falando a verdade. Não é? E nós que não temos informação, pô, se o banco está dando 30% de rentabilidade, pô, qual é o negócio que dá 30% de rentabilidade? Difícil. Ainda mais sendo o banco, ainda mais sendo o Bradesco. Só que ele está dando 30% de rentabilidade, que o jornal não escreve, a revista não escreve, sobre o patrimônio líquido. E não sobre o valor do mercado. Só que quando você compra ação, você não compra pelo patrimônio líquido, você compra pela cotação de mercado. Então tu vai ver que o patrimônio líquido dele é 25 bi, 27, mas ele está valendo 100, ele está com um ágio, 3, 4 vezes o valor de contabilidade, o valor do livro dele. Né? Então, essa é uma grande desinformação que acontece a toda hora. Portanto, quando escreverem da próxima vez que Bradesco ganhou 30% ou 25%, vocês deveriam pegar aquele paredete jornalista que escreveu e dizer sobre o quê? Tem a informação correta, a informação pela metade é melhor. Aliás, a informação de má qualidade é melhor não tê-la. A informação tem que ter qualidade. Esta é uma informação de má qualidade que muita gente boa entra. Você entendeu o que eu falei? Depois nas perguntas, se tiver alguma dúvida, eu volto ao assunto. Nunca dê ouvidos a espíritos santos de orelha. Faça o dever de casa, analise e avalie. Analise e avalie o quê? Balanços. E confesso para vocês que eu faço isso e não é nada sexy. É um monte de papel que suja a mão, um horror, sai no jornal cada 3 meses. Não é nada agradável você ler e olhar balanço, mas eu já achei cada barbaridade em balanço que até os céus duvidam. E depois não adianta reclamar que, não sabia disso. A maioria das vezes está no balanço, as pessoas não leem, porque o balanço é chato. E tem empresa safada que publica os balancinhos com a letrinha desse tamanhinho. Precisa lupa, parece. Tá certo? E ali eles escondem muitas barbaridades e muitas ressalvas que os auditores fazem nos balanços, e essas principalmente, então tem que ir seco nelas. Primeira coisa que você vai olhar um balanço é a ressalva do auditor. E é o seguinte, o que o dono está dizendo e o que o auditor está dizendo. Se os dois não concordarem, não tem problema. Então tem ressalva porque o auditor não está concordando com o que o controlador está falando. Então tem que olhar os balanços e, evidentemente, que tem dados essenciais, outros dados importantes, conhecer os diretores, conhecer a fama, a qualidade do produto que ele fabrica no mercado, a sua sensibilidade, ver se aquele produto tem crescimento ou está maduro, vai cair, é muito importante. Então são outras razões também, mas confesso para vocês que a parte mais chata é checar balanço. Por isso que não dá para ter muitas empresas, porque senão, você imagina a mão, né? Tá certo? Muito chato. Então 12 já é muito. Tenha coragem e personalidade de enfrentar a maré contrária.
Controle o medo na queda e a ganância na alta. Já comentei isso lá atrás, é um dos mandamentos em que você, na queda, fique quieto, não faça nada, não saque seu dinheiro. Se tiver, tenha coragem e a personalidade suficiente para colocar mais. Mas se não tiver essa coragem, no mínimo não faça nada. Porque o lucro ou o prejuízo só se realizam com a venda. Depois que vendeu, bye bye. E é aquele instante que você mandou fazer. E a ganância era alta, né? Saber que uma ação que subiu, você avalia os balanços, avalia os fundamentos, avalia a companhia, você tem que saber uma hora que a ação pode ter batido no teto, pode ter chegado no limite, e você pode, eventualmente, se desfazer dela ou parte dela para ajudar aquelas que estão mais atrasadas, dar uma mão para elas para subirem. Então, este é o grande segredo do gestor de fundos em saber balançar um pouco as empresas que andaram demais com as que ficaram atrás. E tem empresas características travadas que na queda sobe menos e na alta, na queda caem menos e na alta sobe menos também. O setor elétrico é, por natureza, uma ação de viúva, como a gente chama, né? É uma ação que não tem grande, é quase que um CDP, tá certo? Então, se às vezes as outras mais líquidas subiram demais, você pode buscar uma elétrica para fazer uma proteção. Aliás, esta foi uma das razões que no ano passado eu caí metade do que caiu o Bovespa. Eu tinha me calcei de bastante elétrica. Se tivesse calçado mais, teria sofrido menos, porque algumas elétricas que eu tinha, como Transmissão Paulista e Eletrobras, subiram, em vez de cair o ano passado. Estou citando um exemplo aqui, tem N exemplos que poderia citar. Aposte num azarão só para ter motivo de se desafiar e divertir-se. Ora, o azarão é a cereja no bolo. O azarão é aquela empresa que... Azarão não é fazer tiro ao alvo que acertou em vez de vista porque está barato. Azarão dentro com os critérios que você tem de conhecimento e de mercado, impostar numa companhia que tenha condições de superar o momento que ela está passando de dificuldade. Pode ser eventualmente inclusive um prejuízo, neste caso, pode ser uma má gestão, pode ser um acidente, pode ter sido qualquer coisa, ou a falta de percepção. E eu já tive 3 azarões no mercado, e tenho uma daquelas que eu mostrei lá dentro, tem um azarão, tá certo? Sempre tem. Então o meu azarão já foi, por exemplo, o Bradespar, que em 2002, 2003, que foi um split do Bradesco, eu tinha lá dentro a Globo Cabo, que a época da crise da internet, todo mundo achava que a internet ia... Tá certo? Sabe que eu não minto, né? Eu invento a verdade, né? Então eu gosto quando alguém do mercado me confirma as coisas. Então, a Bradespar, ela valia simplesmente metade, a cotação dela, você sabe que a Bradespar é uma das controladoras da Vale, no consórcio Vale Par, junto com a Previ, Mitsui e BNDES. O que aconteceu naquela época? A Bradespar estava cotada a metade do valor só da participação que ela tinha na Vale. Por quê? Porque tinha lá dentro a Globo Cabo e resolveram estraçalhar com as .com, né? E consideraram a Globo Cabo uma .com e bateram. Mas quando o mercado resolve bater, gente, vocês não têm ideia, como bate com vontade, né? É uma festa, né? E eu olhei lá dentro e digo, pô, mas só a participação na Vale, tinha inclusive CPFE, mas era a CPFE, a maior companhia privada de energia do Brasil, a mais eficiente inclusive, tá certo? Estava lá dentro, mas em 2002, para piorar, veio o apagão, estava ruim as coisas. Aí eu disse, não é possível, essa companhia Vale não vai quebrar, CPFE, energia elétrica é difícil, mas apanhava por causa da Globo Cabo, comprei. Aí eu peguei em 2005, 2006, 2007, essa empresa subiu 400%, porque além de toda o que a Vale subiu, ela incorporou todo o aumento da Vale, a CPFE voltou a ser uma boa companhia elétrica, jogou fora aquela parte de Globo Cabo, que hoje virou NET, está voltando a ser uma empresa decente, mas na época muito complicada, tá certo? E Scopus deu, tinha lá dentro também, e multiplicou por 4. Então, um azarão, para mim, é um negócio que tem um potencial não de dobrar mais que dobrar, triplicar. Randão, por exemplo, em 2001 fez um grande investimento, aí veio o dólar em 2002 disparou, e a dívida explodiu, ela valia no mercado um faturamento mensal, não é um lucro. A Randon valia um faturamento mensal.
Fiz uma posição pesada e 3 anos depois ela subiu 5.000%. Já foi... Bom, eu não vou falar mais, senão vou chateá-los com todas as histórias. Mas tem um monte, inclusive continuo tendo. Mas divertir-se, né? Nós não podemos ser investidores, ex-pobre, e ficar se estressando, né? Não tem graça. Se você depois de ganhar dinheiro tudo, você vai começar a deixar de tomar um vinho legal que você gosta, deixar de fazer uma viagem, deixar de se presentear a si mesmo, deixar de gostar de você mesmo, deixar de gostar das pessoas que convivem com você, você ser um ranzinza, você não merece, né? Não merece ter dinheiro. Então você tem que ser uma pessoa de fácil convívio, uma pessoa de bem com a vida, não é porque alguém te apronta que você vai ficar emburrado o resto da vida. Então tem que se divertir. Depois disso tudo, ter esse dinheiro, você não pode entrar em crise existencial. Tem que viver a vida com prazer. Bom, aqui finalizando, aí eu vou dizer o seguinte: nós temos dinheiro, né? A gente conseguiu ganhar dinheiro, seja no seu negócio, uma herança, ou uma venda de um imóvel, enfim, você ganhou um dinheiro, você recebeu uma bolada lá. Então você tem algumas opções. Eu não estou falando ganhar dinheirinho de salário mínimo, salário de fim de mês, né? Não é desse dinheiro que eu estou falando de coisa um pouquinho mais substancial. Um dinheiro que você possa dispor com uma economia, porque a grande vantagem de você poupar hoje é você ter uma vida boa amanhã, sabe? O grande vantagem de ter dinheiro, o maior prazer de ter dinheiro é você saber de não precisar dele. Mas se você precisar, ele está aí. Nós investimos em bancos, colocamos o dinheiro no banco para receber juros, mas na verdade nós queremos é que o banco não quebre, que o dinheiro esteja lá, não é o juro só. Então quando você tem dúvida, não adianta pagar o juros. Aliás, o negócio de juros é uma beleza, né? Toda vez que alguém me pediu dinheiro emprestado, eu perdi. Então, quando você vai emprestar dinheiro, o banco, você coloca o dinheiro no banco, você quer que o teu dinheiro esteja lá. Na verdade, você não quer o dinheiro de volta. Você quer o rendimento dele. Né? Você quer tê-lo quando você precisa. É uma segurança. Então, primeiro, se alguém depois tiver alguma ideia, pode me ajudar com o que fazer com ele. Eu não vejo outras alternativas além dessas. Gastar. Você sai feito doidão pelo mundo, né? Compra, gasta. Avião, carro, iate, amante, o que quiser, inventa, sabe? Tenta, gasta, detona. Depende da quantidade que o cara tem, até nem consegue gastar tudo, mas normalmente consegue. Então, simplesmente gastar. Não me parece ser a melhor forma. Acho que você tem que gastar comedidamente, tem que gastar, não passar vontade de nada, mas não precisa sair feito doidão. Segunda é agricultura e pecuária. E aqui eu confesso que o Brasil tem um grande charme nessa área aqui, né? O Brasil tem uma agricultura muito competitiva e pecuária idem. O Brasil se tornou, nesses últimos anos, né, exportador de mais de 10 commodities, o maior exportador mundial. O maior exportador mundial de frango, de suco de laranja, de carne bovina, de soja, de cacau, de açúcar, de ferro, e por aí vai. Então hoje, o Brasil virou um grande país exportador. Já era, mas ficou muito maior e agregou mais alguns produtos à liderança. O Brasil tem uma vantagem competitiva muito grande. Mas eu confesso que aos 14 anos eu desisti, né? Eu sou ex-agricultor e não tenho nenhuma saudade. É muito ruim, calor, mosquito, safra boa não tem preço, safra que produz muito não tem preço, safra que não produz tem preço. É um horror, um horror. Falem com a turma que está na área, que a não ser a grande agricultura mecanizada, sofisticada, eles podem investir em tecnologia, é difícil a vida. Não é, Hélio? Plantar cana lá, abacaxi também não é fácil, né? Marataízes, é isso? Não é fácil. Imóveis. Eu respeito todo mundo que tem imóveis, porque até eu tenho. Mas o imóvel é o morar, nada mais que isso. Então eu acho que o negócio de imóveis, na minha opinião, você tem dois prazeres. Quando é investimento, hein? Aliás, se imóvel fosse bom, as construtoras não venderiam. Ficariam para elas, né? Portanto, fazem qualquer negócio, página e mais página de publicidade, que nós pagamos também, né? Para vender. Corretor ganha pra caramba, ganha 6%. Cartório, ITBI, você precisa negativa de tudo para você vender um imóvel. Depois, se você vender um telefonema, vender um imóvelzinho de 50 mil reais, experimentem.
Tem que receber tudo em troca, pré-datado, tem que receber caro, tem que receber cada proposta, ainda vai reclamar que tem vazamento, enfim, tem barulho. Então, imóvel, para mim, como investimento, tem dois prazeres: compra e venda. O segundo prazer é melhor que o primeiro. Eu acho que, mais que isso, imóveis, eu acho que pessoas velhas, sem criatividade, vão para os imóveis. Porque nós jovens, vamos investir em empresas que dão lucro, empresas que crescem, que empregam, que por acaso elas também têm imóveis, vocês acreditam? Estamos investindo em imóveis por tabela. Entendeu? Então não há necessidade de você investir em imóvel, deixa para quem precisa o seu imóvel para morar, ou eventualmente estabelecer seu negócio. Fora dali é complicado, porque você faz um aluguel que você acha inicialmente fantástico, e logo depois o filho da mãe não paga mais nenhum aluguel, e você tem que pagar ainda os condomínios, as taxas e manutenção, e um monte de coisa. Imóvel me dá pruridos, porque eu já me ferrei. Renda fixa e poupança. Eu já falei que a renda fixa é o grande concorrente nosso na renda variável, né? A maior concorrente da renda variável, que são investimento em empresas, é a renda fixa. A poupança é uma tradicional, acho que para pouco dinheiro é uma boa alternativa. Quem também não quer se estressar e tal, está disponível aí, válido para pequenos dinheiros. Bom, dólar e euro ficou tão fora de moda que eu acho que eu vou começar a tirar isso daqui, sabe? Acho que não rende mais. Fala de dólar uma vez, né? Eu, quando eu recebi em 98, eu vi a primeira vez, peguei uma verdinha, 100 dólares, eu beijei, digo, cheirei, fiz o cara. Esse é o dólar, a verdinha. Uma coisa de louco ter dólar, né? Era uma coisa de louco. Hoje ninguém quer. Então é incrível, né? Um monte de gente eu vejo lá na geração que tem dinheiro lá fora que não sabe como trazer para cá para investir aqui. E não tem jeito mesmo, só pagando imposto e tenta aí fazer anistias, mil coisas, mas não resolve. Então investir em dólar para quê? Para quê? Vai cair muito mais, gente. Porque a economia do Brasil, se você comparar com a companhia americana, está melhor. Se piorar, não sei, mas hoje está melhor. Nós não temos déficit público, nós não temos aqueles gastos absurdos militares, nós não temos que juntar um monte de trilhões de dólares para ajudar banco, para ajudar a empresa. Quer dizer, nosso real vale hoje, a economia brasileira está melhor que a americana, que a europeia, que a japonesa. Tá certo? Pode ser que piore, mas hoje a situação é essa. Entendeu? Então, dólar e euro, você tem a desvalorização, quer dizer, você tem que fazer uma aplicação, não se paga nada, não paga coisa nenhuma. 1% ao ano, às vezes 0%. Não, nada. Abrir seu próprio negócio. Bom, aqui, evidentemente, que vai do empreendedorismo de cada um, né? Evidentemente que a maioria dos negócios começaram com 0 e a pessoa cresce e acontece, né? Mas, infelizmente, 5 anos depois que a pessoa tenta abrir seu próprio negócio, foi para as cucuias, vai para o vinagre, sabe? Por quê? Porque as pessoas acham que vão se dar bem, mas infelizmente não se dão bem, por uma série de razões. Não se dedicam o suficiente, não perdem o tempo necessário, não cortam as férias, não trabalham fim de semana, acham que ter um negócio é participar do resultado. O negócio, o investimento, o empreendedor, só quem é ou quem foi sabe do que nós estamos falando. E eu posso falar de cadeira, porque ninguém te ajuda. O empregado quer trabalhar o mínimo, receber o máximo e ainda quer roubar. O cliente quer pagar o menor preço e olha lá se não pagar, né? Mas não quer pagar. Né? O fornecedor, fiado, né? Perder fiado de longo prazo, esquecer, tem aquelas coisas. O fornecedor quer te vender o mínimo, vender pelo preço máximo, o mínimo, não te entregar, produto com defeito e outras coisas. O governo crava em cima de você. 30%, 40%, 50% é a carga tributária brasileira em média. Afora isso, coisas que ele deveria te dar como infraestrutura e segurança tem problemas. Então você acaba gastando mais ainda, né? Enfim, o sócio é também uma relação complicada quando você abre um negócio. Ele quer investir o mínimo e receber o máximo, como nós queremos nas outras empresas também. Mas quando há uma relação de início de negócio, a relação é mais estressante, e principalmente se envolver familiares, o que normalmente acontece, e ali tem casos muito interessantes. Bom, ações. É o que eu expus aqui, ser sócio de companhias abertas e de preferência companhias grandes com uma certa proteção competitiva. E depois do que eu falei na Expo Money, eu pedi se tinha alguma coisa nova, acho que hoje vamos descobrir mais uma aqui, mas alguém lá me falou, muito sabiamente, doações. É verdade.
Você tendo dinheiro, você pode fazer o que quer com ele, pode doar, inclusive, e eu acho uma coisa muito legal, e depende para que fins, então louvável, né? Entendeu? Temos casos interessantes nessa área ali, eu acho que é válido, principalmente quanto mais você se aproximar do dia da baixa, né? Você pode ser mais generoso sim, porque tem menos folhinha para puxar da parede, certo? Então você pode ajudar, e você pode ajudar, eu pus aqui hospital, escola, igreja, instituição, não é, pode ter um leque enorme, você pode ajudar a ser mais doce com as pessoas, né? Aliás, tem mais alguma ideia? Aqui eu já ponho para a próxima palestra. Fazer com dinheiro. Colocar no colchão não vale, né? Porque os caras vão roubar, fatalmente vão te roubar. Então, além de perder tudo, né? Nem pulso, porque não seria sério. Roubaram você, Karina, né? Ah, jogar no cassino, né? Mas aí é fraquíssima, né? Vai lá gastar, né? Joga o suficiente para se divertir, jamais para comprometer sua família, né? Família é uma base muito importante que negócio de jogos é uma coisa muito, não é o fórum para discutir, né? Mas é realmente complicado. Bom, por que investir em ações? Por que comprar? Por que ser sócios de grandes empresas? Em primeiro lugar, você tem a vantagem de você se associar ao grande. O grande tem uma gestão melhor, tem uma vantagem competitiva melhor, tem mais estabilidade no mercado. Enfim, se você concorrer com ele, ele te esmaga, porque ele é grande, né? Enfim, essa é uma vantagem. Administração profissional, coisa que quando nós começamos um negócio, sempre temos dificuldade de ajustar a gestão. Então, transparência, evidentemente que uma empresa de capital aberto, ela deve satisfação a seus acionistas, deve satisfação à sociedade, porque ela é captadora de dinheiro de poupança pública. Distribui parte dos seus lucros, também eu já falei, como aqui, tá certo? E a maioria das fortunas estão no mercado de capitais, para não dizer todas. Mesmo porque, se está no mercado de capitais, você sabe quanto ele vale. Quando não está, o cara pode dizer o que quiser, que ninguém tem condições de checar. Mas se olharem as grandes fortunas, todas, invariavelmente, as maiores 100 fortunas, eu garanto para vocês que tem participação no mercado. As empresas desses cabras estão no mercado de capitais. Bom, todos vocês sabem como, mas não custa lembrar, né? Como é que vocês podem investir? Compra direta de ações. Aí vocês escolhem a corretora, tem bancos, tem corretoras independentes, vocês podem escolher uma corretora, vocês já leram os balanços, deram aquelas avaliadas, aqueles conceitos que eu pratico, vocês estão aptos a escolher a empresa de vocês, uma, ou 10, ou 12, ou quantas vocês quiserem investir direto. Se usarem a corretora da Geração, eu ganho porcentagem lá, então vocês podem me ajudar. Uma palestra de graça, mas ganho do outro lado. É brincadeira. Então, acho que só que se vocês investirem na Geração, é uma empresa como corretora como outras, que vocês têm um atendimento do Ângelo e a equipe dele, que é das melhores, e por isso que eu estou lá. Bom, fundos de investimento, tá? Eu acho que quando vocês não têm condições de fazer a avaliação do dever de casa de tudo isso que eu falei, e muito mais que eu não falei, tá certo? Vocês podem eventualmente terceirizar esse trabalho investindo em fundos que vocês tenham confiança e que tenham um gestor bom, que cobre uma taxa razoável e faça bons investimentos, e bons investimentos preferencialmente tem que ser melhor do que os outros, né? Certo? É a obrigação do gestor escolher boas empresas. Quer dizer, na verdade nós estamos terceirizando esse trabalho para alguém que tem mais tempo para se dedicar. Não estou falando que é mais inteligente não, porque a maioria nem é inteligente. Estruturando o seu próprio clube de investimento. O clube de investimento é aquela turma do prédio, do clube, da empresa que se encontra, o mínimo de 3, o máximo de 150 pessoas. Em todo lugar aí tem um líder, né? Prédio tem líder, no clube tem, né? Todo lugar tem um líder, né? Tem um cabeça lá que sempre sabe mais. Então normalmente é esse que junta mais uma turma, e na verdade ele funciona muito parecido com o clube, só que monta-se essa estrutura e se entrega a um gestor para cuidar disso. São as maneiras de se investir no mercado acionário. Bom, para finalizar, o que eu considero, quando você passa a ser sócio de uma empresa, o que está trabalhando ao seu lado, está te ajudando? Bom, o que está te ajudando é o lucro dela, que é, sem dúvida nenhuma, a parte mais importante. Porque aquele lucro, ou ele é distribuído sob forma de dividendo,
A legislação brasileira prevê um mínimo de 25%, mas a empresa pode distribuir 100% sem problema nenhum, até reservas se tiver de anos anteriores. Então, você pode ter um lucro que ou incorpora ou distribui parte. Então, isso é um que ajuda na valorização da empresa no médio prazo. Evidentemente que o mercado não tem a perfeição de se ajustar a cada dia conforme isso. Às vezes a empresa divulga um lucro fantástico e no dia seguinte o mercado premia com uma bela queda. Então, normalmente é assim. Normalmente é assim. O PIB, se o país cresce, se a empresa se mantém nesse país sem perda ou ganho de market share, se ela tiver 20% de participação no X produto, e ela se mantiver, se o país cresceu 5%, ela também cresceu 5% no presídio do mercado. Então você tem que adicionar ao lucro o PIB. A inflação, mas é evidente, a empresa tem imóveis, se tiver dinheiro ela aplica, se tiver estoque se valoriza, entendeu? Então a inflação, ela se ajusta no médio prazo no valor da companhia, e se tiver ganhos de mercado, aí é o X da questão, é vezes, né? Porque qualquer ganho de mercado faz com que exponencialize a valorização da empresa. Nós procuramos sempre empresas que tenham uma perspectiva de ganho de mercado, crescimento, que a gente fala, mas sem esquecer das anteriores, né? Principalmente do lucro. Então vocês notem que não há poupança, não há CDI, tá? Por isso que no médio prazo o investimento em empresas de boa qualidade não paga nem placê, né? Está sempre lá à frente, disparado. Por causa disso. Né? E no curto prazo temos 42% de queda no ano, que faz parte, 5 anos de alta, todo mundo estava em festa, até quem nunca investiu já estava se achando gênio. É lógico, tem que pagar a conta uma hora, né? Mas notem que no ano seguinte, ninguém nem esperava, está aí subindo mais de 70%. Bom, para finalizar, de verdade agora, a situação do Brasil no mundo, eu já falei, nós estamos numa situação privilegiada. Felizmente eu tive que ficar velho para ver acontecer isso, mas realmente o Brasil está em outra situação. Nós somos grandes fornecedores mundiais de commodities, nós temos a natureza que nos beneficia, temos sol, não temos problemas raciais, temos alguns problemas sociais que a gente atenua aí com algumas bolsas questionáveis, mas que eu acho que é até pouco para aquilo que tem que se fazer para o bem. O Brasil tem terras férteis, enfim, realmente Deus nos privilegiou. A vantagem competitiva das empresas, né? Se a empresa tiver boa gestão, ela realmente é competitiva com qualquer outro negócio. E é bom ser e trabalhar com gente honesta e correta. Eu creio sempre que no final a verdade, o bem vence o mal. Com algumas quedas pelo caminho, mas no final nós vamos triunfar. É isso aí, muito obrigado para todos. E até a próxima.